para passar aqui. Certinho. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Paulo Freire, estou aqui para apresentar aí uma parte do projeto Dourado. Então, esse é o time de projetos, né? Além de mim, como owner do projeto, tem aí o Josimar, que foi o gerente, o Nilson, da manutenção elétrica, o Luciano, responsável pela parte de produção, o Cassiano, a parte de processo, e Paulo Rebeck, engenharia. Então, aí nós vemos uma equipe multidisciplinar aí com participação no projeto. Então, o carbonato de cálcio que a gente trabalha é o GCC, e ele apresenta-se naturalmente, né, e nas formas aí de calcita, dolomita e docal, na qual varia-se basicamente o teor de carbonato de magnésio em cada um desses elementos. Estamos localizados aí no sul do Espírito Santo, na região de Cachoeiro do Itapemirim. As plantas, elas têm uma distância basicamente aí de 20 quilômetros entre uma e outra. E nessa região de Cachoeiro do Itapemirim, a Imeres concentra 4 plantas de beneficiamento e 2 minas, com aproximadamente 350 funcionários. Então, aí é a planta 1, planta 3 e a mina de Alto Moledo. Falando um pouco aí da planta 1, que é a planta na qual desenvolveu-se o projeto Dourado. Então, é uma planta de capacidade de beneficiamento de 190 mil toneladas ano, com 250 colaboradores, uma receita aí de aproximadamente 67 milhões de reais por ano, e lá nós fazemos a industrialização, né, moagem a seco e a aeroclassificação do carbonato de cálcio, com produtos aí que a gente vai ter de ultrafinos, que dá um D98 de aproximadamente 5 micras, ou seja, 98% desse produto tem tamanho inferior a 5 micras, até um produto mais grosso, que a gente tem aí um D98 de 50 micras. E, de acordo com a granulometria desses produtos, a gente atende diversos mercados, mercado de tinta, mercado de polímeros, borrachas, adesivos. Então, cada produto, na sua granulometria, vai atingir diversos tipos de mercados. Então, aí está um fluxograma geral da planta, né? Está bem extenso, são basicamente 6 linhas de produção. Essas linhas de moagem, elas recebem o produto da britagem. Todo o processo é feito a seco, então essas granulometrias a gente atinge 100% com o processo a seco. Então, cada linha tem uma moagem primária, uma moagem secundária, que depois vai alimentar os aeroclassificadores e depois vai alimentar ou o sistema de ensaque ou o sistema de tratamento que a gente faz também, dependendo do mercado que a gente quer atingir. Aí já é um fluxograma simplificado, né, da linha em si. Então, toda linha, conforme eu coloquei, ela recebe o produto da britagem, alimenta um moinho pendular, que vai fazer a moagem primária. Esse moinho pendular vai alimentar um moinho de bolas, que vai fazer a moagem secundária, e dos moinhos de bolas tem uma alimentação do sistema de aeroclassificadores, que vai fazer a separação de acordo com a granulometria que a gente quer atingir. O contexto desse projeto, a gente estava ali no final de 2018, início de 2019, com a planta 100% vendida, né, sold out, e a primeira coisa que se pensa é investir em novas linhas. Mas, além disso, a gente investigando os nossos processos e custos, decidimos entrar no detalhe de cada um desses processos, de cada um desses equipamentos, para tentar fazer alguma coisa diferente. Agora eu vou chamar aqui o Cassiano para apresentar mais a parte de processo. Bom, boa tarde. Sou Cassiano Raad. Atualmente atuo como coordenador de excelência operacional da Imeres, na América do Sul. E, bom, antes da gente falar exatamente do projeto Dourado, eu acho que é importante a gente contextualizar o princípio de funcionamento de um aeroclassificador, né? Então,
O aeroclassificador, basicamente, ele atua, as partículas dele são submetidas, basicamente, a duas forças opostas, né? A força centrífuga, que é devido à rotação do rotor do classificador, e a força de arraste, que é devido à vazão de ar do sistema. E, conforme o Paulo comentou anteriormente, a principal função deste equipamento é separar as partículas finas das partículas grossas. Então, as partículas grossas dentro do aeroclassificador, elas tendem a ser ejetadas para fora e caem por gravidade, né, devido à força de arraste ser inferior à força de centrifugação. E as partículas finas, contrariamente, né, a força centrífuga ela é menor que a força de arraste, e as partículas são atraídas para o centro do equipamento, né, e conduzidas pelo ar para fora, ou seja, para o nosso filtro de mangas de processo. E, especificamente com relação à qualidade, a gente trabalha a questão granulometria, então a gente trabalha tanto o D97 como o D50, e o D50 é a condição de equilíbrio, né? Então a força centrífuga é igual à força de arraste, e isso acaba caracterizando um tamanho corte médio do classificador, né? Então a gente tem aquela fórmula ali que a gente consegue calcular o D50 teórico do nosso produto, né, que é basicamente em função da velocidade do ar, a densidade da partícula e do ar, a velocidade tangencial, né, ou velocidade periférica, que se deve à velocidade do rotor, e também a velocidade radial, que se deve à vazão de ar do exaustor, assim como o raio do rotor. Bom, e ao longo dos anos aí a gente observa que os aeroclassificadores eles vêm evoluindo constantemente, né, desde a década de 70, 80, e resumidamente ao longo desses anos a gente vem observado principalmente um aumento da área de classificação, um aumento da vazão de ar nos classificadores e também o aumento da velocidade periférica. Bom, e conforme mencionado anteriormente, na nossa planta 1 em Cachoeiro, a gente tem 6 linhas de produção, totalizando 27 classificadores ao todo, né? E a gente tem classificadores de diversos fornecedores, de diversas gerações, né? E a partir disso a gente começou a detalhar um pouco mais cada uma das linhas. A gente observou que algumas linhas tinham algumas gerações um pouco mais antigas, como a gente consegue observar na foto também, sistema de divisor também que faz a alimentação desses classificadores. E falando da parte de processo, esses equipamentos um pouco mais antigos, eles tinham uma eficiência muito baixa, então a eficiência deles ficava em torno aí de 45% a 60%, né, como a gente consegue observar aqui nas curvas, e isso significa que do material que é alimentado nesse classificador, ele consegue fazer a separação de 45% a 60% do que é fino, né? Então a gente tem o que a gente chama de bypass, né? Que é o produto que ainda está fino, está dentro da qualidade, mas o equipamento tem uma limitação e não está conseguindo fazer essa classificação. Isso acaba gerando uma alta carga circulante, então isso a gente conseguiu observar nas duas principais linhas que a gente fez esse estudo, e, consequentemente, também uma baixa eficiência dos classificadores com relação aos dados de projeto e também as demais linhas, né? Isso ocasionava um gargalo de produção. Então, uma produtividade abaixo do esperado e, consequentemente, um alto consumo específico de energia. Observando as nossas curvas granulométricas, a gente consegue observar que a curva de alimentação com a curva do rejeito, elas eram muito parecidas. Então, isso caracteriza um processo ineficiente de classificação. Bom, e a partir disso, a gente traçou um objetivo para o nosso projeto, né, que era desenvolver uma tecnologia de aeroclassificadores para 2 linhas de produção específicas, visando um aumento de produtividade em tonelada-hora de 70%. Reduzindo assim o consumo específico de energia, né? Isso foi baseado todo um estudo de engenharia que nós vamos mostrar consequentemente, mas também pela observação dos nossos colaboradores. Eles mesmos já observavam, através da análise de indicadores, análise do dia a dia, que a gente tinha espaço para aumentar a nossa produtividade. E, bom, a partir disso a gente começou a estudar
diversos tipos de aeroclassificadores, né, diversos fornecedores, alguns classificadores que foram construídos em casa, homemade, que a gente já tinha, né, e a partir disso a gente começou a tabelar, a descrever um pouco mais cada um desses equipamentos, né, então analisamos 9 tipos de equipamento, aí, questão de vazão de ar, número de rotores, o diâmetro do rotor, qual que é a área total de classificação para esse equipamento, né? E os principais pontos que a gente considerou nesse projeto foi a questão da velocidade periférica, que está relacionada à velocidade do rotor, do classificador, e a velocidade radial de ar, que está relacionada à passagem de ar pelo rotor, né? E a gente conseguiu observar que tinha uma relação direta entre a produtividade e a área total dos rotores, né? E com isso, um potencial aumento de produtividade com relação a esse equipamento, né? E a gente observou também que para a gente ter uma produtividade maximizada, era importante a gente ter uma máxima vazão de ar, ou seja, uma velocidade radial máxima possível, com uma máxima rotação do classificador. Lembrando que maior a rotação do classificador, mais fino vai sair o nosso produto, né? Então, a gente fez todo esse estudo, comparamos tudo isso e, a partir disso, a gente chegou numa tecnologia que a gente não encontrou no mercado, foi desenvolvida pela equipe do projeto, junto com o time da região lá, onde foram desenvolvidos 4 aeroclassificadores, né, para cada linha, como a gente pode observar nas fotos aqui, com 4 rotores, e também um novo sistema de divisores que faz a alimentação desses classificadores. Bom, aqui a gente trouxe um resumo com relação aos investimentos necessários para esse projeto. Então, com relação a equipamentos, foram fabricados os classificadores, os ventiladores, toda a questão de motores, o sistema de alimentação, conforme foi mostrado anteriormente. Também tivemos investimentos na parte de instrumentação. O nosso processo, antes da implementação do projeto, ele era ainda muito manual, então consideramos questões de medidores de vazão para facilitar o acompanhamento da produtividade por classificador, por linha, questão de medidor de diferencial de pressão para os filtros mangas, questão de válvulas também, toda a parte de material elétrico, mecânico, serviços de engenharia, mecânica, civil e automação, que totalizou um investimento aí de 4,3 milhões de reais no projeto Dourado. Bom, e aqui a gente traz um resumo com relação aos resultados obtidos com a implementação desse projeto, né? Então, anteriormente, para um certo produto, a gente tinha 0,5 toneladas hora, como a gente consegue observar aqui na parte esquerda, uma eficiência ainda abaixo, conforme mencionado anteriormente, as curvas muito próximas, e uma eficiência de 55%, bypass, alta carga circulante. E com a implementação do projeto, a gente consegue observar claramente aqui uma melhora na eficiência do nosso classificador, né? Uma melhor distribuição, maior espaçamento das curvas de alimentação, produto e rejeito, né? Então, a gente obteve aí um aumento de 0,5 toneladas por hora por classificador para 1 tonelada por hora e um aumento considerado aí tanto de eficiência, redução do bypass e também da carga circulante. Então, esse projeto aí trouxe um retorno muito importante para a planta, desengargalando, atingindo o resultado até acima do que estava esperado, né? O nosso objetivo era um aumento de 70%, nós atingimos aí um aumento de 100% com relação à produtividade. E, bom, com relação aos resultados financeiros obtidos no projeto, né? O investimento inicial foi de 4,3 milhões de reais, né? Tivemos economia, savings em energia, que foram validados aí em 12 meses, versus o ano anterior, de 1,3 milhões. Além disso, conseguimos uma margem adicional, visto aumento de vendas, de 3,8 milhões de reais, também num espaço de 12 meses, totalizando uma economia total de 5,1 milhões de reais com a implementação desse projeto. Isso fica evidente que a gente conseguiu pagar o investimento de 4,3 milhões em menos de um ano, em cerca de 11 meses, considerando a depreciação, esse projeto foi pago e tem uma importância até hoje muito, muito grande para a planta 1, mas para todo o Hub de Cachoeiro atender os diversos mercados aí que a gente atende.
Bom, finalizo por aqui, agradeço a Minérios e Minerários aí por ter dado a oportunidade da gente apresentar o projeto e ficamos à disposição aí para perguntas. Ok, muito obrigado. Como a gente tinha falado, as perguntas agora vão ser direcionadas diretamente para as empresas, vocês responderão e serão enviadas para quem estiver fazendo a pergunta, ok? Tá bom, obrigado. Muito obrigado, gente.